A Guerra da Coreia foi um dos símbolos da Guerra Fria e iniciou-se em 1950, quando tropas norte-coreanas invadiram a Coreia do Sul, com o objetivo de unificar a península. O conflito aconteceu entre 1950 e 1953, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Ao longo de seus anos de duração, a Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e contou com a participação de tropas norte- e sul-coreanas, tropas chinesas, americanas e uma modesta participação de soldados soviéticos. O final da guerra trouxe poucas mudanças de fronteira e manteve a rivalidade das Coreias acesa por bastante tempo. Cabe o destaque que, apesar da forte rivalidade, houve recentemente gestos de aproximação realizados pelos dois governos. Foi resultado direto da divisão arbitrária da península por Estados Unidos e União Soviética durante a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. Entretanto, para entendermos melhor o contexto da divisão da península, é preciso recapitular alguns pontos da história coreana ao longo do século XX. A Península da Coreia sofria com interferências estrangeiras desde o começo daquele século, pois em 1910 a região foi oficialmente anexada ao território japonês, a partir de um acordo que garantia a anexação daquele território ao Japão e permitia a ocupação da região por cidadãos japoneses. Com isso, deu-se início à formação de colônias japonesas na Coreia, a partir da tomada das terras produtivas dos coreanos, além da exploração do trabalho dos coreanos por parte dos japoneses. A ocupação japonesa na Coreia tornou-se violenta, principalmente a partir da década de 1930. E casos de violências foram comuns, inclusive violência sexual contra coreanos. Com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos juntaram-se ao esforço de guerra realizado pelos americanos e passaram a lutar contra os invasores japoneses. Quando os japoneses foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, a parte da Coreia do Norte encontrava-se ocupada pelas tropas soviéticas, que haviam iniciado a luta contra os japoneses na Manchúria. Foi nesse contexto que americanos e soviéticos realizaram a divisão da península entre si, cada qual ocupando-a militarmente e desenvolvendo um regime alinhado aos seus interesses. O marco dessa divisão ficou conhecido como Paralelo 38. E determinou que a parte norte da península seria ocupada pelos soviéticos e que a parte sul pelos americanos. Obviamente, os coreanos não foram consultados em nenhum momento, enquanto a divisão era estabelecida, o que gerou muita insatisfação. A partir da divisão da península, dois governos foram desenvolvidos em cada parte. Ao norte estabeleceu-se o governo comunista de Kim Il-sung. Ao sul estabeleceu-se um governo capitalista, governado por Syngman Rhee. As ocupações de soviéticos e americanos na Coreia foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. O amplo contato dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar. Isso alimentou a ambição de Kim Il-sung de unificar toda a península sob sua liderança. Para que isso fosse possível, buscou apoio dos soviéticos para organizar a invasão da Coreia do Sul. Joseph Stalin, líder da União Soviética, a princípio não apoiava a ideia de uma invasão da Coreia do Sul, pois não queria um conflito aberto direto com os Estados Unidos, um risco que a guerra poderia gerar. Entretanto, a ocorrência da Revolução Chinesa e a ameaça que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia que a própria União Soviética, fez com que os soviéticos mudassem de ideia. Mesmo assim, o apoio soviético para a Coreia do Norte foi mais em questões logísticas e de suprimentos do que propriamente militar.
Os chineses, a partir da pressão soviética, forneceram milhares de soldados do seu exército que lutaram na Guerra Civil Chinesa e garantiram a vitória dos comunistas chineses em 1949. Esses soldados, apesar de chineses, eram etnicamente descendentes de coreanos e engrossaram as linhas do exército norte-coreano. A guerra eclodiu em 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul. Rapidamente seguiu-se uma reação internacional contra a ação dos norte-coreanos. A ONU, em 27 de junho de 1950, condenou a invasão e aprovou que uma coalizão estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. Essa decisão partiu da Resolução 83 do Conselho de Segurança. A partir da invasão da Coreia do Sul, a guerra pode ser dividida em 3 fases diferentes. A primeira aconteceu entre junho e setembro de 1950. As forças norte-coreanas beneficiaram-se de seu poderio militar e quase conquistaram toda a Coreia, isolando as tropas sul-coreanas ao perímetro de Pusan. A segunda foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas, com a entrada em massa do exército americano no conflito. Essa fase estendeu-se de setembro a outubro de 1950 e iniciou-se com a importante ação dos americanos na defesa do perímetro de Pusan. As tropas americanas também foram importantes para a reconquista de território dos sul-coreanos, sobretudo a partir do desembarque de tropas na região de Incheon. O avanço das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-americano gerou uma resposta da China, que temia que as tropas americanas invadissem seu território. A entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito. Essa fase estendeu-se até 1953 e foi caracterizada pelo equilíbrio das forças. A grande duração dessa fase, o grande desgaste causado pela guerra e as poucas movimentação no campo de batalha resultaram na negociação de uma trégua em Panmunjom, que foi assinada oficialmente em 27 de julho de 1953. A trégua, apesar de ter sido negociada como algo temporário, colocou fim ao conflito. Algumas mudanças de fronteira aconteceram e foi estabelecida uma zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países. A relação entre as Coreias permanece tensa até hoje. Entretanto, observadores internacionais enxergam com otimismo as possibilidades de reaproximação das Coreias no futuro.